Se o município quer reduzir para 15, ele tem que provar tecnicamente que aquilo não vai trazer prejuízo para aquelas casas lindeiras. Como que é? Como se comporta aquele curso d'água numa época de chuva intensa? Se eu voltar para 15, aquelas casas vão encher? Vai ter enchente? Né? Como tá a segurança dessas pessoas numa margem de 15? É toda uma responsabilidade, É né? uma responsabilidade, né? Olá, esse é o DAP, Direito Ambiental na Prática. Meu nome é Advan e hoje nós estamos aqui com a Débora Bertolini, bióloga na Grande Florianópolis. É uma honra ter você aqui, Débora, ficamos muito felizes com a sua participação, uma das primeiras técnicas biólogas aqui no canal. Tenho certeza que os advogados vão aprender muito no episódio de hoje. Então, para nós saber mais, quem é a Débora? Qual a atuação, como a Débora trabalha? Pode falar um pouco também sobre a sua empresa já? Fica bem à vontade para explicar, porque diferente de uma palestra onde nós falamos o currículo, aqui o convidado explica quem é ele. Legal, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Advan. Estou bem honrada de estar aqui como bióloga. Bom, meu nome é Débora Bertolini, sou bióloga e consultora ambiental. O foco da nossa consultoria é o mercado imobiliário. E temos uma empresa aqui em Florianópolis, nosso escritório físico fica aqui no sul da ilha, Cauliflora Ambiental. E a gente presta serviço para Santa Catarina todo, Grande Florianópolis, Serra Catarinense. E tem muitos trabalhos. Tem, graças a Deus. Que Coisa bom. boa. Então acho que hoje vai ser um bate-papo legal para a gente linkar, porque é imprescindível essa união entre a área jurídica e a área ambiental, os técnicos e a parte jurídica, né? Então vai ser um bate-papo legal. E vai, essa pergunta eu vou querer te fazer um pouquinho mais pro final, mas da importância da relação do trabalho em conjunto, é para o técnico que aqui nos escuta, nos ouve, a questão da necessidade de ter uma consultoria jurídica e também do próprio advogado, a necessidade de estar com um técnico expert naquela determinada área, né, de competência do técnico. E Débora, como você visualiza essa relação, então, do teu trabalho, da tua rotina do dia a dia, a ligação entre as áreas do direito imobiliário, com o direito ambiental e o próprio direito urbanístico, porque elas vão se casando, né, no seu dia a dia. Como você visualiza essa relação? Bom, são áreas distintas, mas que estão totalmente interligadas. A nossa atuação, como ela é focada no mercado imobiliário, eu digo que a gente trabalha mais com o meio ambiente urbano. Então, a consultoria ambiental, ela é embasada, os estudos técnicos que a gente trabalha é embasado, não podemos deixar de lado, de abordar no nosso estudo técnico um embasamento técnico da questão do direito ambiental, urbanístico e imobiliário. Quando se fala em direito ambiental, a gente fala em área de preservação permanente, a gente fala também em direito da propriedade, a gente fala também na função social daquela propriedade, daquele imóvel. Então, se tratando de cidades, que é a nossa maior área de atuação, esses três ramos do direito, eles estão super interligados. Eu acho que são ramos até recentes, né, do direito. Depois vocês podem explicar um pouquinho melhor pra gente, dos técnicos aqui, mas eu acho que o direito ambiental em si, ele é um direito recente, né, ele é as leis, inclusive, estão em constante mudanças, e esse link do direito imobiliário com o urbanístico, ele é primordial, né? Quando a gente fala em direito urbanístico, a gente fala em planejamento urbano, né? E o planejamento urbano, uma cidade bem planejada, ela vai evitar alguns dos problemas que a gente sofre no direito imobiliário e no ambiental, consecutivamente, né? O direito tratado de forma preventiva, Preventiva, né? isso, Exato. isso. Nós até, o Cláudio brincou muito comigo uma vez que eu mencionei que eu não visualizava como tão recente o direito ambiental, porque existem legislações por exemplo, pega a própria Política Nacional do Meio Ambiente, Sim. não é uma legislação tão recente, a Constituição Federal, quando ela veio. Então, só que agora que está ganhando vida, talvez uma certa mudança em matéria de jurisprudência, visualizando algo com vários temas novos surgindo, não se falando aqui somente de mercado de carbono, ESG, entre outros temas novos. Mas é uma legislação, como você mesmo falou, tem que estar acompanhando dia a dia, frequentemente, sob pena de você ficar perdido, não passar para o seu cliente o melhor direito para ele, né? Sim. Então tem que ter esse cuidado. Como do outro lado, contrapondo a questão do órgão ambiental, vai estar muito bem assistido, vai estar muito bem assessorado. Então, para você trabalhar na área do direito ambiental, na área do direito urbano,
Então você vai ter que ter esse olhar da excelência, porque se você não trabalhar de maneira correta, perfeita, você vai muitas vezes acabar prejudicando o seu cliente, né? Com certeza. Então é esse cuidado que o cliente que aqui nos escuta vai aprender hoje. Qual que é esse cuidado, esse olhar que tem que ter, sob pena de acreditar que está fazendo o melhor para o seu negócio, o melhor para o seu imóvel, e talvez não é isso que está acontecendo. Lá na frente pode ser prejudicado, né? Então essa maneira preventiva. E é assim que vocês trabalham, Débora, na Clauriflora, é buscando a prevenção, ou muitas vezes o cliente já chega precisando de auxílio para apagar o fogo? Como se dá esse Não, trabalho? o nosso trabalho é majoritariamente preventivo. Mesmo porque o meio ambiente, ele tem que ser prevenido o dano ambiental, né? Nós, como consultores ambientais, a gente tem que prevenir que aquele dano aconteça. Então, a gente prioriza sempre, né, cursos profissionalizantes, a gente oferece cursos, treinamentos para imobiliárias, corretores de imóveis, porque a gente entende que os corretores de imóveis, a gente até colocou o nome como agentes de desenvolvimento urbano. Os corretores de imóveis, eles têm um Perfeito. poder, eles têm essa qualificação de formar bairros, cidades. Quando você vai comprar um imóvel, você procura o teu corretor da tua confiança. Ou Exato. você vai comprar um imóvel, fulano, eu tô precisando de imóvel para construir um mercadinho. Tô Os precisando de um imóvel para corretores, fazer uma escola. os Quem corretores que destinam, no caso, o isso? crescimento da Exatamente. cidade. Você chega para ele, pede o imóvel. Então o corretor ele é um início, né? Ele pode, não, melhor comprar no Campeche. Para o que você precisa é melhor comprar no Ribeirão da Ilha. Né? Então, eles têm essa visão Perfeito. de mercado e isso faz parte do meio ambiente preventivo. Você ter um corretor de imóveis bem instruído, você vai prevenir ou vai facilitar com que ele venda aquele imóvel de forma correta, que passe boas instruções para aquela pessoa que está adquirindo, né? Então, tem essa parte na nossa empresa que a gente prioriza a questão dos cursos, porque a gente entende que é com a educação ambiental que a gente vai prevenir. A gente só protege aquilo que a gente conhece, né? Perfeito. Então, tem a questão dos cursos e tem também uma outra área muito interessante, que é particularmente o que eu mais gosto, são os estudos ambientais prévios. Imobiliárias ou mesmo construtoras, incorporadoras, elas têm interesse em comprar uma área grande, uma gleba, e não sabem o que fazer ali. Então, eu vejo que com o avanço do direito ambiental, imobiliário, urbanístico, está se procurando essa prevenção ou essa preocupação em fazer os estudos ambientais prévios. Há 15, 20 anos atrás, o que era comum de se fazer? A pessoa tinha uma grande área, ela passava para o arquiteto ou para o engenheiro desenhar aquele loteamento, aquele condomínio e mandava para a prefeitura. Hoje não. Hoje começa pela equipe ambiental. Somos nós que vamos para campo, a gente delimita as áreas de preservação permanente, a gente fornece para a empresa de engenharia ou de arquitetura um mapa com as áreas edificáveis. A gente tira, né? Isso deu 20% da área ali são APPs. Pode ter APP de curso d'água, APP de nascente, APP de declividade. Então, tem vários tipos de área de preservação permanente pelo nosso Código Florestal. E a gente fornece um mapa de áreas edificáveis. E aí sim, o arquiteto, o engenheiro desenha o empreendimento dele em cima daquela área que sobra de área edificável. O que isso representa para a nossa economia, para a nossa cidade? Planejamento urbano e ambiental, planejamento para a construtora que vai evitar um empreendimento embargado porque não sabia que tinha uma APP, né? Então, você acelera eu digo assim, você perde, entre aspas, muitas aspas, um pouco de tempo ali no planejamento, mas que isso é imprescindível, para depois ter um licenciamento ambiental fluido, né? Com certeza. Então, com certeza a gente prioriza o estudo ambiental prévio e passando pelo rito do licenciamento ambiental. E sim, a gente também tem casos nos nossos escritórios de clientes que, infelizmente, já recebeu um auto de infração ou já está rolado em algum processo judicial e precisa fazer um projeto de recuperação de uma área degradada, por exemplo, né? Não sabia que não podia desmatar ou aconteceu alguma situação ali que precisa ser recuperada, mas sempre priorizando mesmo evitar o dano ambiental do que depois ter que reparar aquilo, né? Perfeito. Até falando um pouco de mudança de mundo e de Sim, gerações, quando nós olhamos agora para a próxima geração, falando da geração mais antiga, ela não tinha essa visão de que a matéria ambiental era finita, talvez. Ia ser algo utilizado e quando
Não se pensava na possibilidade do prejuízo ambiental. A nossa geração, acredito que já veio pensando de tal forma que vai se ter um prejuízo. E a próxima geração, que é a geração Z, de pós 2000, pós anos 2000, que é essa nova cadeia de consumo que Sim. está vindo para o mercado, ela já visualiza como o meio ambiente deve ser preservado. Então, essa geração agora que vai dar um novo rumo e que nós temos que parabenizar, na verdade, essa geração, né? Então, tem que se ter esse cuidado prévio, esse cuidado da um olhar mais crítico para quem está, de fato, né, atuando sem uma forma preventiva, de maneira sem visualizando ali somente, eu vou lá e vou prejudicar em benefício próprio. Não se Sim. pode mais ter esse pensamento no mundo atual. Então, por isso que muito se fala, talvez até volto para o tema do ESG, né, nesse caso aqui, porque o mercado, o consumo está mudando. A próxima geração está vindo com um olhar diferente, quando se fala no tema, né, de matéria ambiental mesmo. Sim, a gente vê isso até no mercado imobiliário, que é a área mais que eu atuo, que o próprio público consumidor pede empreendimentos sustentáveis. Né? O Perfeito. público jovem, ele vai procurar um apartamento para comprar, ou ele vai procurar um terreno. Tá saindo agora ali em Itajaí, eu acho que é em Itajaí, um bairro ecológico. Esse bairro ecológico, a empresa de urbanismo é um loteamento aberto, só que eles se responsabilizaram em preservar 1 milhão de metros quadrados de Mata Atlântica. Então, isso é um exemplo de que o mercado consumidor dita as regras. Se ele está pedindo um empreendimento mais sustentável, se ele está pedindo mais área verde, se ele está pedindo um empreendimento que preserva suas áreas de preservação permanente, um empreendimento que gera sua própria energia, né? Seja solar, ele recupera a água da chuva ali, tem as cisternas. Então, são situações que a gente tem que colocar no nosso dia a dia também, como... Se a gente não cobrar isso, se a gente não pedir esses empreendimentos sustentáveis e regulares, né, fica um pouco difícil para as gerações futuras, né? A gente a nossa Constituição Federal, ela é uma Constituição Federal de 88, mas você já vê que é uma Constituição Federal voltada, assim, bem pró-meio ambiente, né? A gente sempre cita o artigo 225, que é o clássico, né? O 225, mas ali diz, a gente tem que preservar o meio ambiente para as gerações futuras, inclusive, não só a nós, né? Geração presente, mas para as futuras também. Perfeito. Então, acho bem interessante esse link dessa geração futura. E visualizando no dia a dia a rotina de quem já está inserido, talvez hoje, possivelmente, em uma PP, em uma APA, em uma unidade de preservação propriamente dita. Como você visualiza hoje? Chegou um caso lá, para quem está aqui nos acompanhando e quer saber, eu tenho um caso que possivelmente pode estar em uma APP. Como se dá esse trabalho? É possível fazer uma reforma quando o imóvel está em APP? Não. Deve-se buscar a descaracterização. E aqui eu já linko 2 perguntas. Se é possível e como ocorre a descaracterização até mesmo em uma APP? Se tratando de meio ambiente urbano, o primeiro passo é caracterizar de forma adequada que tipo de APP é essa, né? Então, eu tenho um imóvel que está dentro de uma APP. É uma APP de um curso d'água, uma APP de uma nascente, uma APP por declividade? Que tipo de área de preservação permanente é essa? E caracterizar essa APP de forma adequada é muito importante, porque nem sempre pode ser uma APP, né? Existe uma confusão muito grande entre curso d'água e vala de drenagem artificial, por exemplo, né? Que são situações completamente diferentes. Então, precisamos fazer uma caracterização correta dessa área de preservação permanente. Meio ambiente urbano tem muito essa questão de vala de drenagem artificial, que foi aberto, pode ser na década de 70, 80, era muito comum isso, eram abertos valas mesmo para drenar áreas muito úmidas. Na época se fazia isso, para drenar essas áreas. E isso acabou causando uma certa confusão, se aquilo de fato é uma nascente ou um curso d'água, se aquilo é uma vala de drenagem artificial. Se ela for uma vala de drenagem artificial, ela não é uma área de preservação permanente. Então, já se parte desse princípio. É imprescindível que se caracterize de forma correta, embasado tecnicamente, que tipo de APP é aquela. O segundo passo entra mais na questão imobiliária e urbanística, é analisar a documentação daquele imóvel, né? Aquilo ali sempre foi uma APP
ou foi criado Perfeito. uma PP posteriormente. A gente tem aqui no município de Florianópolis um sistema de geoprocessamento que ele é falho, né? De um plano diretor para o outro, de repente a pessoa está dentro de uma PP, né? Então muda o plano diretor, muda o zoneamento, isso causa insegurança jurídica. Então isso também tem que ser analisado. Analisar a documentação daquele imóvel para ver desde quando aquele imóvel está ali, né? Como é que está esse imóvel? É uma casa? Essa casa tem habite? Se essa casa tem habite, em algum momento ele passou por um projeto de aprovação pela prefeitura para ganhar o habite. Então, ou seja, mais um exemplo do link entre os estudos técnicos, direito ambiental, direito imobiliário e direito urbanístico. É tudo um link. Tem que analisar o raio-x completo da área, do imóvel, da documentação dele. Essa área de preservação permanente, essa construção é anterior ao Código Florestal de 64? Né? Então, tem uma série de situações que devem, sim, ser analisadas. E aí também tem o link entre área de preservação permanente com unidades de conservação ou áreas legalmente protegidas, né? Isso também causa uma certa confusão e talvez até uma insegurança, porque a APP é uma coisa, áreas legalmente protegidas são outras, né? Dentro de áreas legalmente protegidas, a gente pode ter unidades de conservação, APAs, né, que são esses tipos de unidade de conservação, tem a RPPN também, que é uma reserva particular de proteção natural, e dentro desses parques ou unidades de conservação, eles podem ser administrados pelo município, pelo estado ou pelo governo federal. Aqui em Florianópolis, a gente tem os 3 tipos. Existem parques municipais, administrados pela Floran, parques estaduais, que são administrados pelo IMA, e parques federais, que são administrados pelo ICMBio. A gente tem o ESEC Carijós, no norte da ilha, Resex Pirajubaé, que fica aqui na costeira. Então, quando se trata de áreas legalmente protegidas, a gente busca o quê? O plano de manejo daquele parque. O que o plano de manejo diz? O que pode ser feito ou não dentro daquele parque? Por quê? Porque o avanço das cidades para dentro dessas áreas legalmente protegidas, elas têm que ser analisadas, porque geralmente existe uma borda, um efeito de borda nessas áreas, que eles chamam de borda de amortecimento. Nessa borda de amortecimento, pode ser que alguma coisa seja permitida de ter ali, porque a cidade muitas vezes já estava ali, né? Um dos grandes problemas que a gente tem com áreas legalmente protegidas é que as pessoas querem, né, a cidade precisa ter parques, ter áreas legalmente protegidas, mas nem sempre os administradores do parque, a gente falou da entidade municipal, federal, estadual, indeniza essas propriedades. Sim. Então, se criam unidades de conservação, delimitam-se mapas dessas unidades. E simplesmente querem que as pessoas E simplesmente essas pessoas têm que sair, né? Florianópolis tem um grande número de imóveis de posse, e isso é cultural na nossa cidade, né? E via de regra, imóvel de posse não cabe indenização. Você vai realocar essa pessoa tá ali, eu tenho prova de que eu sou posseiro ali há 30 anos, né? Então, é um assunto delicado, mais uma vez que linka essa área ambiental com a urbanística e a imobiliária. Tenho propriedade, tenho a matrícula daquilo ali, cabe indenização, mas essa indenização, muitas vezes, é uma indenização que ela não segue o valor de mercado daquele imóvel. Então, isso também é uma problemática, assim, entre mapas de unidades de conservação com o avanço das cidades, né? E a indenização dessas pessoas. Perfeito. Nós mencionávamos até anteriormente, nos bastidores aqui do podcast, do caso como nós nos conhecemos, né? Onde você mencionou a questão Pode até falar um pouco mais sobre esse caso. Acho que é interessante relatar porque devido à insegurança jurídica Sim. em matéria ambiental, pelo conflito até de entendimentos, né? Que ocorreram no caso. Nesse caso é uma família de baixa renda, aqui de Florianópolis, e na época essa família tinha recebido um auto de infração da Polícia Militar Ambiental, porque estava dentro da margem de APP de curso d'água, né? Que é de 30 metros. Né? O Código Florestal prevê uma margem de 30 metros para os cursos d'água. E aí coube um estudo técnico. Né? Quando chega o caso pra gente, a gente chama de corpo d'água, porque precisa ser caracterizado, né? Eu não posso partir do princípio que aquilo é um curso d'água se eu ainda não estudei e não fiz os estudos necessários. Então,
se faz o estudo naquele corpo d'água, e a partir dos estudos técnicos, que a gente aplicou ali, foi um estudo hidrogeológico, com equipe técnica qualificada para isso. É até importante dizer, porque quando se fala em estudo ambiental, é importante que se tenha uma equipe multidisciplinar. Cada um deve Perfeito. responder por aquilo que te tem atribuição. Eu, como bióloga, eu respondo por algumas situações, né? Eu não posso responder por curso d'água, por exemplo. Então, nós temos na equipe profissionais, né? No caso, a área de geologia. Geralmente é geólogo, hidrogeólogo ou hidrólogo, que acaba respondendo para a questão de recursos hídricos, né? Então, a gente juntou uma equipe multidisciplinar ali para analisar o caso e foi provado tecnicamente que não se tratava de um curso d'água. Aquilo era uma vala de drenagem e a gente conseguiu provar a efemeridade daquele corpo d'água. Ele só apresentava escoamento com água de chuva e o Código Florestal não prevê APP para Perfeito. calha efêmera, né? E até o próprio órgão vai valorizar, né, a questão da expertise do Sim. técnico na hora de visualizar o laudo, né? Isso, e também não abre brecha, para dizer bem claro assim, para que outras pessoas contestem o estudo, né? Se Perfeito. você tem um técnico que não tem atribuição para dizer sobre aquele determinado assunto, isso cabe para tudo. Para vegetação, para fauna, para curso d'água, você vira um estudo contestável e ninguém quer isso, né? Então a gente parte do princípio que o estudo técnico, ele, além de ser qualificado, ele é importantíssimo que cada equipe responda por aquela área de atribuição, né? Então essa questão de equipe multidisciplinar cabe até para perícias judiciais, né? A gente atua também Sim. como perito ou assistente técnico em processos judiciais, e quando chega ali a nomeação para ser perito, chove quesito de todos os lados, né? O réu apresenta uma série de quesitos, o Ministério Público, o próprio juiz, cada um apresenta ali sua lista de quesitos, e nem sempre um perito vai conseguir responder tudo, porque cabe Sim. É que uma cada equipe. um responda pela sua área de atuação, né? Então, tem quesitos de biologia, tem quesitos de geografia, meio socioeconômico, ou tem quesitos de meio físico, né? Que é a parte de geologia em si, solo, declividade, curso d'água. Então, cabe muito, assim, essa equipe multidisciplinar é importantíssima. Nós estamos até com um caso entrando nesse mérito de quesitos, a importância da perícia ser realizada também por uma equipe técnica. Um caso onde só a nossa parte, são diversas partes na ação, na demanda, e só a nossa parte, o nosso assistente técnico, ele auxiliou, indicou, então, acho que foi 24, 25 quesitos. E no total, acho que passam de 150 Sim. quesitos. Então é um caso onde é impossível uma pessoa tão Sim. somente responder essa necessidade. Mas eu quero que você comente um pouco mais essa importância que você falou, Débora, do compliance mesmo, essa importância da questão de que o empreendedor, quando ele está lá visualizando uma área, ele deve ter, de forma preventiva, um técnico que seja capaz de auxiliá-lo, para indicar, vale a pena, compensa fazer, como se dá esse trabalho, como ele funciona. Vocês fazem um contrato, existe um contrato com a parte para que seja realizado, não sei se vocês chamam de compliance, como vocês chamam esse serviço, para poder verificar se vale a pena estar adquirindo tal área, não compensa mais, então atualizar por aqui, ou até mesmo em uma eventual reforma. É possível ser realizado reforma nesta área? Estou com medo. Como funcionaria um trabalho dessa maneira? Isso, a gente atende desde pessoas físicas que querem comprar um terreno para construir suas casas, até grandes empreendimentos. Então, muitas vezes a imobiliária não passa aquela segurança que a pessoa necessita na compra de um imóvel, ainda mais tratando de Florianópolis ou região Sim. costeira aqui de Santa Catarina, que tem, enfim, tem muita insegurança, né, nessa questão ambiental, na hora de adquirir um imóvel. Então, muitas vezes ele tem a imobiliária dele de confiança, ele tem um corretor dele de confiança, mas nos procura para fazer uma compliance ou uma due diligence ambiental. Primeira etapa, a gente analisa a documentação, né? Analisa o plano diretor da cidade, se aquela casa está num zoneamento adequado. A gente procura tirar certidões de órgãos ambientais, porque quando se trata de dano ambiental, ele é inerente à terra, ele é inerente ao imóvel. Então, ele vai ficar ali, aquele passivo, aquele dano ambiental fica ali no imóvel, né? Então, a gente procura tirar certidões nos órgãos ambientais, seja IMA, Floran, IBAMA, para ver se tem alguma multa ambiental ali. SPU também é importante verificar a questão de terra de marinha.
Então, tem uma série de questões documentais que a gente analisa nessa primeira etapa e depois a gente vai para campo. Aí depende de caso a caso, né? Se for um grande empreendimento, uma área grande, e aí precisa ir para campo de fato para delimitar as APPs, que aí entra nessa questão do estudo ambiental prévio. Mas isso é muito importante, porque às vezes a incorporadora ou a construtora, ela tem em mente o quê? Um VGV. Ele quer saber do valor geral de vendas que aquilo ali vai causar para ele. Quantas unidades eu vou poder botar aqui, Débora? É isso que ele pergunta, né? Então, e para conseguir corresponder esse VGV que ele espera, a gente tem que conseguir botar aquele empreendimento que ele espera ali. E nem sempre as restrições ambientais e urbanísticas vão poder alcançar aquele VGV que ele espera. Então, isso é de suma importância no planejamento imobiliário daquele empreendimento. Então, o estudo ambiental, ele pode favorecer, às vezes até aumentar um VGV de uma área, ou inviabilizar aquele empreendimento. Sim. Então, isso depende muito, assim, quando é área grande, precisa ir para campo. Não tenho como delimitar as APPs e saber se aquele empreendimento que ele imagina por ali, se eu não for para campo. Um assunto super polêmico também, e que geralmente chega para mim e já está lá no processo judicial, é o quê? Definir o correto estágio sucessional daquela vegetação. O que é isso? Pela lei da Mata Atlântica, a gente divide a vegetação em estágios: inicial, médio ou avançado. E dependendo de cada estágio, eu vou poder cortar um percentual daquilo. Se aquela vegetação está em estágio inicial, em área urbana, eu posso cortar até 70%. Então, a definição correta também do estágio sucessional daquela vegetação vai poder dizer se aquele empreendimento vai poder estar ali ou não. Se eu posso cortar 70% de uma área, é um empreendimento. Se eu posso cortar 30%, é um outro empreendimento que vai caber ali. Então, isso também faz parte, mas né? Então, voltando naquela questão da due diligence, tem a due diligence prévia de documentação, de zoneamento, blá, 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 e tem a due diligence do estudo ambiental prévio que tem que ir para campo de fato, aí não tem como muito fugir, né? E muitas vezes isso tem que ser encarado como um investimento. Sim. Ah, não, mas eu não vou gastar para fazer estudo ambiental numa área que eu nem sei se eu vou comprar. Tá, mas e se você comprar achando que você vai ter um VGV de 500 milhões e de repente der um VGV de 100? Exato. Quer dizer, então tu vai arriscar, né? Acontece. Eu nessa minha área, nessa minha trajetória, já trabalho com consultoria há 9 anos aqui em Florianópolis, eu já peguei estudos de empreendimentos embargados há 10 anos. Então, esse custo ambiental, esse custo desse estudo, desse planejamento, ele tem que ser colocado na conta do que você ter um empreendimento embargado, né? Então, mais uma vez, voltando nessa questão da insegurança jurídica no ramo imobiliário, para mim é o quê? A gente consegue zerar? Não tem como zerar, porque eu não sou eu que dou a licença ambiental, né? Não tem nem como eu prometer um sucesso para o cliente, porque o estudo técnico ele é um estudo de meio, não de fim. Não sou eu que dou a licença. Mas na minha área, o que eu posso fazer para minimizar e chegar a quase zerar essa insegurança jurídica? É fazendo um bom estudo ambiental. Se eu fizer um bom estudo com uma equipe qualificada, um estudo forte, conciso, ele não vai abrir brechas para contestação, que muitas vezes é isso que acontece. A insegurança para o ramo imobiliário, ela tá o quê? A construtora foi lá, apresentou o projeto, a prefeitura aprovou, a Floran deu a licença, começou a obra, chega e embarga. Né? Complicado. Embarga por quê? Muitas vezes é porque encontrou uma falha no estudo ambiental, né? Então, tudo isso a gente pretende o quê? Minimizar, não que isso não aconteça. Esse empreendimento que eu comentei com você, que estava embargado há 10 anos, tinha projeto aprovado pela prefeitura, a licença ambiental emitida pelo IMA, órgão estadual, era um condomínio de lotes. 40% do condomínio já estava implantado, e aí veio uma denúncia pelo Ministério Público de que naquele empreendimento tinham cavernas. Nossa. O estudo ambiental não previu isso. Não se sabia que ali tinha cavernas, né? Então, você vê, é uma situação que você Imagina. Foi pego de surpresa, né? O empreendedor ali, com certeza, foi pego de surpresa. E é um caso muito legal, até vou me alongar um pouco para contar desse caso. Eu ia entrar no mérito, fala um pouco mais sobre esse caso. Porque caverna não é muito comum de se acontecer, mas Florianópolis tem aproximadamente 80% das cavernas do estado de Santa Catarina estão aqui na ilha. Que a gente tem formação rochosa
para isso, né? Além de estar numa ilha, que é um ambiente ecológico isolado do continente, a própria formação rochosa, a gente tem cavernas graníticas aqui. Essas cavernas que a gente tem aqui na ilha, elas não são cavernas, assim, que tem um grande poder, ou um grande poder turístico, assim, né? Que se vê em Minas muito, aquelas cavernas lindas, grandes. Não é assim as nossas cavernas. Mas são cavidades. Se a gente pegar na legislação a definição do que é uma cavidade natural subterrânea, basta entrar, basta ter acesso pro ser humano de abrigo, que ela é considerada uma cavidade, né? E nesse caso específico, o conceito caverna se encaixava de fato, não encaixava de tinha como fato. descaracterizar. Isso, não. Inclusive, essa questão de descaracterização, ela é um assunto meio delicado, porque quando a gente se fala em estudo ambiental, a gente fala em caracterização. Primeiro eu vou caracterizar, para ver o que é, para depois ver se cabe uma descaracterização, né? Então é caracterização primeiro. Nesse caso, esse empreendedor, ele já tinha feito outros 2 estudos que afirmavam que não era caverna. E assim, o Ministério Público, sacanagem. né, detonou. Então, quando chegou pra gente, até dá aquele frio na barriga. Se fala, nossa, se for pra eu pegar isso aí, eu vou ter que apresentar um estudo bom, suficiente pra ganhar aí, né? Pra conseguir desembargar o empreendimento. Esse que é o nosso objetivo. Nós, como consultores ambientais, a gente não tem que barrar o desenvolvimento. Eu não quero barrar o desenvolvimento urbano. Eu quero encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e o meio ambiente. De que forma que eu vou conseguir isso, né? Nesse caso das cavernas, por exemplo, pelo princípio da precaução, o empreendimento foi embargado e se define um raio de 250 metros em torno de cada cavidade, um raio, né? Em torno de cada cavidade, até que sejam concluídos os estudos, pelo princípio da precaução. E da prevenção também, né? Então, tinha que fazer o estudo. Porque a lei federal exige que cada uma das cavernas, a gente tem que definir o que eles chamam de grau de relevância. A gente só consegue definir o grau de relevância daquela cavidade, se é uma cavidade com relevância baixa, média, ou alta ou máxima, né? São esses 4 graus, a partir de um estudo bioespeleológico. A gente tem que estudar a fauna cavernícola daquilo ali. Né? E entre outros aspectos, a geologia totalmente linkada, né? O estudo espeleológico, ele abrange a parte bio e espeleológica em si. E a gente estudou, você vê que o empreendedor já chegou assim, é um amontoado de pedras. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente falando sobre a educação. A gente não vai conseguir proteger aquilo que a gente não conhece. E não se conhecia daquilo ali, né? Daquelas cavernas. Então, falou, não, vamos fazer esse estudo, traçamos a nossa estratégia, né, em equipe, foi uma equipe, olha, acho que tinham 8 ou 9 pessoas na equipe, entre topografia, entre biólogos e geólogos, né, para estudar a fauna e a geologia local. E foi um caso, assim, tão interessante para minha carreira, porque no final, depois de 3 anos de estudo, o nosso estudo foi aprovado. Que legal. E a gente conseguiu provar tecnicamente que o raio necessário para proteger aquelas cavidades tinha que ser de 50 metros. E não 250, como era o raio preventivo. Então, a gente conseguiu reduzir o raio, preservar essas cavidades. O empreendedor teve que abrir mão, sim, de alguns lotes para compor aquela nova APP que não se previa, né? Mas a gente conseguiu fazer o quê? Um equilíbrio legal, né? E foi um estudo sensacional, porque, inclusive, agora no mês de junho, conseguimos publicar um artigo científico numa revista norte-americana que chama Herpetology Notes, sobre os anfíbios que a gente encontrou ali, né? Os sapinhos, as ranzinhas. Olha. Florianópolis tem um sapinho muito famoso que chama Esquinonema manezinho. Ele só tem na ilha. Só existe na ilha esse sapinho, né? E esse sapinho tinha lá nessas cavernas também. Então, você vê que é um assunto delicado porque envolveu, de fato, uma fauna ameaçada de extinção, né? Uma vegetação de Mata Atlântica, tinha curso d'água que passava em meio a essas cavidades. Então, ali, e a lei para a caverna é muito específica. Existem instruções normativas, existem decretos e a lei federal que explica o que deve ser estudado, né?
Então, a gente tem que pegar, no mínimo, o monitoramento tem que ser anual, porque a gente tem que pegar todas as estações climáticas. Então, uma vez a gente entrava lá nas cavernas e a gente, vamos pra caverna. A gente entrava na caverna e a aranha tava lá, X. Aí voltava daqui 3 ou 4 meses, a aranha tinha botado o ovinho. Aí voltava na outra campanha, tinha nascido os filhotinhos daquelas aranhas. Então tinha aranha, grilo, a gente encontrou muita coisa legal lá. Muita coisa mesmo, bacana. E de fato era caverna. E aí, quando a gente pega casos desafiadores como esse, e a gente não domina o assunto, o que a gente fazer? Tem que trazer para a equipe quem sabe de fato do assunto, né? Para você ter uma ideia, comecei a ir atrás de laboratórios pelo Brasil afora, quem é que podia ajudar a gente com fauna cavernícola, né? Buscamos alguns laboratórios, até que Deus colocou no nosso caminho o laboratório da UFSCar. Até agradeço muito a participação deles, foi imprescindível para esse estudo. Mostrei algumas fotos para essa doutora do que a gente tinha encontrado aqui e pedi ajuda dela. Olha, a gente vai precisar de ajuda porque a gente não consegue, não tem nem laboratório para identificar tudo que tem lá. Ela prontamente disse, não, eu quero ir para aí, eu quero conhecer essas cavernas de Florianópolis, eu quero conhecer tudo isso que tá aí, né? Então, ela veio para cá, a doutora Maria Helena Bichuete e na época, o doutorando dela, o Jonas Galão, vieram para cá e eles deram um curso pra gente dentro dessas cavernas. Nossa. O que é que a gente tinha que coletar, como que a gente tinha que coletar. E aí veio o próximo desafio. O que a gente coletava de material, a gente tinha que mandar para o laboratório da UFSCar, ou seja, um transporte de material biológico interestadual. E aí eu fui pro IMA para ganhar uma autorização, tinha que ter autorização para levar esses bichos para lá, né? Para São Carlos. E a técnica do IMA me ligou e disse, Débora, eu nunca vi um caso desse, eu não sei nem como que te dá essa autorização. Aí eu disse, então, vamos com a gente lá, para você saber, para você conhecer essas cavernas, ver o que é, de fato, do que eu tô querendo essa autorização. E ela também adorou o assunto, foram 2 técnicas do IMA com a gente pro empreendimento, eu mostrei para ela as cavernas, ela viu lá os insetos que tinham, e a gente conseguiu essa autorização. Hoje, esses insetos, essas amostras estão lá depositadas no laboratório de fauna cavernícola da UFSCar. Então, você vê que o meio técnico, ele também tem que se envolver com o meio acadêmico. Sim. Porque somos uma equipe. A gente queria o quê? Encontrar a melhor saída para aquele estudo, para aquele empreendimento, para aquele caso, né? E aí, o estudo durou 2 anos, o monitoramento, porque a gente teve El Ninho no meio, teve umas chuvas muito intensas, Florianópolis tem um pouco disso, né, e aí teve alguns dados meio que tiveram que ser refeitos, e aí terminamos o estudo, mandamos pro IMA, o IMA não tinha equipe para analisar o estudo. Não sabia nem por onde começar, imagina. Aí o estudo foi para o SECAV, lá em Brasília, dentro do Ministério do Meio Ambiente, tem um departamento só de cavernas. E aí eles ficaram mais 1 ano e meio, 2 anos estudando, e aprovou. Né? Ou seja, veio aí depois durou uns 5 anos, toda essa história, mas foi aprovado. Que legal. Então, eu fico bem feliz também com esse caso, porque eu até me alonguei um pouco aqui, mas eu acho que é um exemplo interessantíssimo para nossa cidade, né? Tanto que depois desse estudo, ele foi um marco para nossa cidade. Depois desse estudo, que eu participei com toda uma equipe de outros biólogos, como eu disse, né? Todo mundo tem que levar o crédito por isso. E depois desse estudo foi que a Floran passou a exigir que, havendo cavernas no raio de influência do empreendimento, tem que ter estudo específico. Agora tá lá na instrução normativa, né? Então, eu acho que todo mundo quer isso. Florianópolis, o que as pessoas procuram em Florianópolis? As belezas naturais, as nossas florestas, as nossas praias limpas. Então, a gente tem que manter. Mas para isso, o desenvolvimento urbano não pode parar. Saber adequar, né? Tem que adequar, né? Então, acho que é um link legal, assim, entre esse equilíbrio. Débora, parabéns não apenas pelo resultado, conseguiu praticamente comparar uma caverna com o olho da água, né? Porque ficou a mesma metragem, né? Ficou. Então, isso. Muito legal, muito bacana. Mas dou os parabéns não só pelo resultado, eu acho que além dessa ligação que você fez com o acadêmico, é a própria ligação com a sua paixão na área.
Vendo você falar, é uma paixão que existe, não é apenas isso, nós destacamos muitas vezes no podcast. Você está trabalhando ali com algo que de fato você gosta, que é o Sim, que te move. Como você falou, nem o IMA tinha esse conhecimento, mas você abraçou a causa, foi lá e conseguiu resolver, né? Então, por isso que muitas vezes nós debatemos aqui a questão do advogado se valorizar, o advogado ambiental, o próprio técnico multidisciplinar na área, porque você vai pegar casos, como você mesmo mencionou, que talvez nem o próprio órgão saiba como conduzir. Ou seja, você tem que valorizar o teu trabalho. Tem que ser muito bem, não estou falando aqui somente do preço, mas saber de fato quantificar as despesas, seus custos, porque você não sabe muitas vezes o que vai chegar ali na frente. Então tem que ter esse conhecimento, essa capacidade intelectual, até mesmo de passar uma proposta, né, para o cliente. com certeza. Porque o trabalho que te espera, às vezes você não sabe como é, então saber, talvez cobrar por fase, enfim, como vai melhor se adaptar à realidade do caso, né. Mas só puxando um parênteses um pouco atrás na sua fala, uma vez chegou no escritório, e chegam diversos casos com situações o quê? Trazendo a lei 6766 do parcelamento solo. Sim, O quê? O empreendedor vai lá e começa a fazer um empreendimento e muitas vezes ele acha que vai lucrar no final, começa a vender lotes, por exemplo, falando aqui do parcelamento tá. solo, começa a vender lotes e ao final vem um embargo, ao final vem um auto de infração, muitas vezes uma ação civil pública nesse caso, e ele não acreditou que estava fazendo um bom negócio vendendo os lotes, cabe até, é um crime iniciar um parcelamento solo sem você ter uma autorização para tanto, ou seja, você vai se ver com as calças na mão, uma Sim. expressão aqui, porque você vai se ver sem lucro e ainda vai ter que passar por todo um processo de resolver uma situação que você deveria ter resolvido preventivamente, deveria ter procurado uma empresa para auxiliar. E não é muito o que nós vemos na nossa realidade aqui. Muitas empresas chegam até a nossa somente quando já Já se tá com passou. auto de infração na mão. Exatamente, então isso é complicado. Mas só para puxar um ponto aqui que você mencionou, que é a realidade hoje de muitos advogados técnicos que trabalham na área, né? São procurados somente quando já se existe o problema a ser resolvido. E falando sobre política nacional, assim, do meio ambiente, como você tem visto a política das cidades em relação a essa questão de APP urbana, de distância, até puxando um pouco para o tema 1010, o que você visualizou dessas recentes decisões onde a cidade, o município tem o poder de determinar qual a metragem, a distância de um curso da água? Como você visualizou, como os técnicos têm visto essa legislação atual, então, Débora? Mais uma vez a gente não pode deixar de falar da insegurança jurídica que isso causa, né? Durante muitos e muitos anos, dentro das áreas urbanas consolidadas, se aplicou o afastamento previsto pela 6766, que é dos 15 metros, né? Perfeito. Então tem muito imóvel. O Brasil, as cidades cresceram em torno de rios, né? Então, e aí tinha essa dúvida, né? Aí em 2012 veio o Código Florestal, que aplicou ali a distância mínima de curso d'água como 30 metros. De 2012 até, o quê? Foi o ano passado esse tema 1010? Foi 2021. 2021, o ano Isso. passado. Ou seja, de 2012 até 2021, ficou nessa dúvida, se aplica 15, se aplica 30, e aí veio o tema 1010 e aplicou que não, independente de estar em área urbana consolidada, o afastamento mínimo de curso d'água tem que ser os 30 metros. Então não é só o advogado que sofre devido à insegurança jurídica, o técnico também O sofre dessa técnico dor. sofre, o técnico sofre muito. Primeiro, por conta dessa classificação adequada que tem que ser feito, se de fato aquilo é ou não um curso d'água. Se for, hoje se aplica a distância dos 30 metros, né? Mas, como eu disse, é complexo porque envolve, muitas vezes, um imóvel que tem habite dentro de uma nova APP que foi criada. Ele estava distante de 15, agora ele teria que estar distante de 30. Mas espera aí, aquela casa já estava ali, aquela casa já tinha habite, né? Então, acho que tem que estudar muito bem, caso a caso. Mas hoje, eu não sei se isso vai mudar, mas hoje tá os 30 metros, né? E aí você trouxe essa questão da legislação que foi em dezembro do ano passado agora, acho que saiu essa lei,
federal, onde os municípios, eles passam a ser permitidos a legislar sobre suas próprias APPs. Perfeito. Por que que veio isso? Justamente porque deu muita confusão. A hora que bateu lá os 30 metros, todo mundo falou, peraí. Então, faz demolição, o que que acontece com o imóvel que já estava, né, a distância de 15 metros ali? E aí, o que que tá acontecendo? Para as prefeituras conseguirem aprovar suas próprias leis, determinando suas próprias APPs, tem que ter um estudo técnico de macro ou micro drenagem daquele município. Porque, imagina só, tá fixado em 30. Se o município quer reduzir para 15, ele tem que provar tecnicamente que aquilo não vai trazer prejuízo para aquelas casas lindeiras. Como que é? Como se comporta aquele curso d'água numa época de chuva intensa? Se eu voltar para 15, aquelas casas vão encher? Vai ter enchente? Né? Como tá a segurança dessas pessoas numa margem de 15? É toda uma responsabilidade. É uma responsabilidade, né? Então, ambientalmente falando, a distância de 30 metros, ela é uma distância adequada ambientalmente falando, pela segurança daquele bairro, porque a gente pode ter épocas de cheias, né? E aquelas casas têm que estar... Ninguém quer acordar com água dentro de casa, né? Então, muitas vezes, eu vou brigar pelo 15. Vai brigar pelo 15, mas historicamente, pelo estudo técnico de vazão desse curso d'água, vai ter alguma probabilidade de causar alguma enchente na sua residência? Então, isso também tem que ser analisado, né? E essa questão também das APPs, assim, das matas ciliares dos nossos cursos d'água, né? Eu vejo, assim, mais uma vez partindo para essa questão dessa nova geração, que quer enxergar de uma forma diferente o meio ambiente. O meio ambiente urbano, historicamente, o que se tem feito? A gente esconde os nossos cursos d'água. A gente quer tubular, a gente quer passar vala de drenagem, a gente quer esconder e passar rua em cima. Aqui, a gente tá aqui na Hercílio Luz, tem um rio ali embaixo, onde a gente passa com os carros todos os dias, né? Então, aquilo ali foi tubulado. Pelo bem da urbanização, pelo bem da cidade, historicamente se pensava assim, né? E existem casos, China, Japão, de que estão se abrindo esses cursos d'água e tá se revitalizando. Por quê? Porque a gente tem que participar dessa PP, a gente tem que viver isso. Tem gente que não sabe que tem um curso d'água ali embaixo tubulado, na Hercílio Luz. Porque não participa, não vê. Vai querer proteger o quê? Se ele não faz parte daquilo. Nós, seres humanos, temos um dever de pertencimento. Sim. Então, essa questão da APP, ela também é delicada nesse sentido, né? Eu vou descaracterizar um curso d'água? Tá, mas ele tem capacidade de regenerar? Tem como a gente voltar a ter vida naquele curso d'água? Porque quando se trata em meio ambiente urbano, muitas vezes as cidades elas são penalizadas por microimpactos ambientais, são impactos ambientais que são difusos. Então, um curso d'água poluído, qual que é a causa disso? São essas casas que foram erguidas ali à revelia pelo parcelamento irregular de solo, pelo mau planejamento urbano e ambiental, que estão despejando irregularmente de esgoto ali. E se a gente fizer uma conscientização, essas pessoas pararem de jogar esse dejeto ali? E se aquele bairro for beneficiado com um sistema de esgoto público? Vamos pensar daqui 50 anos. O que a gente quer dos nossos cursos d'água daqui para 50 anos? A gente quer continuar escondendo e tubulando e descaracterizando? Ou a gente quer adicionar, trazer para dentro da cidade um curso d'água, uma mata ciliar? Essa mata ciliar, ela pode ser envolvida com trilhas ecológicas, porque também tem esse mito. Mas é APP, não posso fazer nada em APP. Quem disse que não dá para fazer nada em APP? Tem várias situações que são permitidas, inclusive no nosso plano diretor, em APP. Tem lá um artigo. São permitidos em áreas de preservação permanente, 2 pontos. Trilhas ecológicas, né, com atividades de baixo impacto ambiental. Então, o que eu acho que o que vem por aí, né, dessa nova consultoria ambiental, desse novo meio ambiente, desse novo planejamento urbano, é integrar, é pensar de uma forma inteligente no meio ambiente, nas nossas cidades. Tá aprovado cada vez mais esses benefícios que a gente tem ao se envolver com a natureza, né, essa arquitetura biofílica, que agora tá na moda também, a arquitetura biofílica, é o quê? Nada mais é do que você trazer o verde para dentro.
Então É muito mais do que o conceito de sustentabilidade, já é, é um conceito de sustentabilidade que já está ficando para trás, ultrapassado, porque é um conceito agora de próprio, é um pensamento social mesmo, de trazer o meio ambiente, né? De tentar aliar com cada atividade, né? E não só atividade, na sua própria residência, sim. como você mesmo falou dessa. Então, assim, resumindo, né, você perguntou das áreas urbanas consolidadas, afastamento, tema 1010, eu acho que cabe sim um estudo de macrodrenagem nas cidades. Se de fato, porque eu vejo, tem cidades que é um. Até o cliente fala, Débora, é um corguinho, né? Antigamente se dizia do corgo, do ribeirão. Às vezes tem 30, 40 centímetros aquele leito. É uma aguinha que escorre no meio do meu terreno. E tenho que deixar 30. Independente se Sim. aquele curso d'água é até 10 metros de largura, eu tenho que deixar 30. Eu acho que tem situações que podem ser revistas na área urbana consolidada, que mais uma vez trazendo aquela questão do equilíbrio. Daria sim, com o estudo técnico, reduzir um pouco essa margem, mas eu priorizo mesmo é pela recuperação ambiental. Deixa uma mata sozinha, parada, intocada durante 30 anos. Não vai roçar o teu terreno, deixa lá para ver o que que acontece. O meio ambiente, ele tem Uhum. uma capacidade de É, resiliência fora do comum. é verdade. Então, a natureza por si só, é só parar de poluir, é só parar de desmatar. Ele vai voltar. É incrível. É um poder de cicatrização enorme, né? É. É verdade. Mas muito legal, Débora. Acho que é uma aula aqui que você vem passando para nós e gostaria de saber um pouco mais sobre a sua relação com os órgãos ambientais. Como tem sido, não apenas com os órgãos ou estadual ou federal, falando de modo geral hoje, e também não somente na cidade de Florianópolis, ó, com a sua atuação, se você tem contato com colegas de outros estados, outras cidades, enfim, mas saber como ela se dá. Se hoje você procura estar sempre em contato com o órgão, ou você busca, não, quanto menos falar com o órgão, melhor, porque lá eu sei que vai ter problema, vai ter algum agente, talvez, como muito já se falou, um eco chato, algo nesse sentido, que vai prejudicar o teu trabalho. Como se dá essa relação da sua empresa com os órgãos? Não, a relação tem que estar junto, tem que estar dentro do órgão público. Essa relação é imprescindível, porque, mais uma vez, a questão da equipe. Eu acho que juntos a gente consegue encontrar uma solução. Não adianta, o empreendedor, ele não quer se apresentar, ele quer se esquivar daquilo. Muitas vezes, ele tem medo, né, de se apresentar, receber um auto de infração. Eu não quero nem passar na frente daquele órgão. Não é isso. A gente precisa achar mesmo um equilíbrio ali. E eu vejo também uma proatividade dos órgãos públicos em resolver. Eles querem resolver. Sim. Só que é um assunto delicado, tanto para o empreendedor, quanto para nós técnicos, quanto para o órgão ambiental. Por quê? Quando você vai licenciar um empreendimento, o empreendedor ele é obrigado a apresentar para o órgão ambiental os estudos técnicos para ganhar licença. É o empreendedor que banca o estudo. Eu quero uma licença ambiental para fazer um prédio de 50 apartamentos, eu tenho que apresentar o estudo para ganhar aquela licença. E o órgão ambiental, por sua vez, ele se pauta em quê? No estudo ambiental que o empreendedor entregou. Porque ali tem uma RT de um biólogo de vegetação, um biólogo de fauna, um geógrafo e um geólogo. Então, muitas vezes, principalmente cidades menores, eles não têm equipe ou corpo técnico para analisar esse tipo de estudo. Sim. Muitas vezes nem o IMA tem. Então, ele acaba se pautando num estudo feito pela equipe de consultoria ambiental. E essa equipe de consultoria ambiental tem que ser boa. Tem que ser um estudo legal, técnico, embasado, porque, mais uma vez, para não abrir brecha para que venham outros órgãos contestar aquilo. Geralmente é o quê? Ministério Público, que acaba contestando uma licença ambiental que foi emitida por um estudo que não estava bom, não estava bem feito, né? Outra coisa que eu acho legal dos órgãos ambientais, nessa correlação, é para a questão das compensações ambientais. Então, a gente falou de Mata Atlântica, supressão de vegetação, tem que compensar quando a gente corta uma vegetação. E essa compensação, eu vejo um pouco mais, que eu tenho mais contato com o pessoal da Floran, aqui o órgão municipal de Florianópolis, eles estão abrindo várias possibilidades de compensação. Eu acho isso super legal. Como, por exemplo, eles estão precisando, naquele momento, de mudas para arborização urbana. Então, eu vou pedir para o empreendedor compensar nisso.
E eles são bem específicos. Eu quero X mudas, árvores, na verdade, eles pediram para o meu último caso, pediram mudas de 2 metros de altura, com espécies específicas. Veio ali a relação das árvores que eles queriam, com a altura que eles queriam, e o objetivo era a arborização urbana, era plantar nas cidades. Ah, não, nesse momento o que eu mais preciso é roçadeira. Nesse momento o que eu preciso é que vocês paguem um curso para os técnicos da Floran. Então, você vê que tem N formas de compensar. Basta você ver o que a cidade está precisando naquele momento. E as compensações urbanísticas, mesma coisa. Quando se trata de empreendimento que precisa de um EIV, que é o estudo de impacto de vizinhança, também é calculado ali um valor a compensar, e esse valor ele pode ser revertido no próprio bairro. Ah, aquele bairro está precisando de ciclofaixa, está precisando de uma pavimentação melhor, de uma iluminação pública melhor. O empreendedor pode colocar aquele valor no próprio bairro. Então, como é que a gente encontra essas soluções? É só estando junto do empreendedor com o órgão ambiental, né? A gente é o link ali, a ponte. E muitas vezes aquele bairro precisa daquilo e aquela verba pode ser destinada para aquilo, para um ponto de ônibus, por exemplo. A gente está agora aqui em Florianópolis discutindo o nosso novo plano diretor, que no final das contas, qual que vai ser a maior mudança desse nosso novo plano diretor? É a adição de pavimentos, de andares, né? Então, eles fizeram um estudo técnico, delimitou ali algumas carências, de que forma que a gente vai fazer Florianópolis crescer, receber mais gente, sem causar tanto impacto ambiental, crescendo na verticalização ou horizontalmente falando. A gente não tem mais espaço para crescer de forma horizontal. Então, para de crescer, fecha a ponte, demole ali as pontes ali, ninguém entra e ninguém sai mais. Não, vamos pensar numa alternativa juntos. Vamos crescer para cima com responsabilidade. Aqui vai poder no máximo 4 andares, ou aqui vai poder no máximo 5 andares. E esses andares, eles estão pautando em outorgas onerosas. Então, você tem lá hoje uma RP 2.5 ou a MC 2.5, área mista. 2.5, só posso 2 andares e ocupar 50% do solo. Tá, eu posso aumentar até 4, desde que eu compense por meio da outorga onerosa, prevista no nosso Estatuto da Cidade desde 2001, né? A outorga onerosa, compensando no próprio bairro. Então, o plano diretor novo, o que eu vi é isso, eles estão tentando integrar a população, as necessidades de cada bairro, que são muito específicas. Ribeirão da Ilha precisa de uma coisa, o inglês precisa de outra. Então, essa outorga onerosa, ela possibilitaria essa aplicação dessas verbas nos próprios bairros. Perfeito. Só para deixar claro para quem não mora aqui em Florianópolis, para quem não conhece a grande Florianópolis, a ilha, ela simplesmente está... O próprio estado de Santa Catarina está em cima de uma Mata Atlântica. 100%, Ou bioma seja, Mata Atlântica. E Florianópolis, então, como é uma ilha, ainda tem a zona costeira, então são áreas onde são muitas vezes protegidas. Sim. E aí parece, como assim Florianópolis não tem mais para onde crescer? Mas é que são muitas áreas, como você mesmo mencionou, apesar de ponta a ponta, Florianópolis, eu não sei quantos quilômetros de ponta a ponta Florianópolis, mas são muitas áreas verdes mesmo, né? São. Então não tem como... Olha, a última estimativa que eu vi, somando-se as APPs com as unidades, áreas legalmente protegidas e as APLs, que são essas áreas de transição, a APL é uma área de transição, né, que você pode ocupar só 10% da área. Então, somando essas 3 áreas de APP, áreas legalmente protegidas e APL, 70% do nosso território é protegido. Imagina. Se eu não me engano, posso estar errada, Florianópolis só perde para Fernando de Noronha na questão de áreas legalmente protegidas, né? Então... Mas é lindo para quem conhece. E a gente tem que lindo, manter isso, né? Então, a gente tem que manter, mas é uma capital do estado, né? Florianópolis tem que continuar desenvolvendo, tem que crescer com o meio ambiente equilibrado. Esse é o nosso objetivo. Exato. Mas para resumir a questão da pergunta, acho que é uma mudança de cultura do próprio órgão, visualizar que não quer ferrar com quem, desculpa a expressão ferrar, mas não quer prejudicar, no caso, o autuado ou a pessoa que quer de fato cumprir com a legislação. Assim como o empreendedor tem que visualizar que ele vai ter que ver o meio ambiente como, não apenas como intocável,
mas como um cumprimento social perante a sociedade, né? Essa questão não só se falando aqui em preservação, mas tem que ter um desenvolvimento sustentável, então tem que ter essa questão de mudança de cultura e, como você muito bem falou, trabalhar esse meio campo entre o empreendedor e o órgão, Sim. né? É uma mudança de Eu vejo cultura. que alguns empreendedores, eles até têm medo, eles têm algumas pessoas que preferem, infelizmente, hoje em dia, tem algumas pessoas ainda que preferem tacar o pau na obra sem licença nenhuma e depois eu resolvo. Não é por aí, Depois lida. né? Não é por aí. A gente tem danos ambientais, urbanísticos, né? Que é o planejamento urbano. A gente... Peraí, essa é a cidade que a gente quer deixar para os nossos netos? Que cidade que você quer deixar para suas gerações futuras, né? Sem contar também nessa desmistificação de que, não, eu vou fazer sem licença porque a licença demora muito para sair. É que o órgão ambiental tá lotado resolvendo autos de infração de pessoas que fizeram sem licença. Vamos desafogar o órgão ambiental para ele começar a analisar o que de fato vale a pena analisar, né? Para ele estudar o que vale a pena e não ficar preso ali em fiscalização. Pô, perde um tempão fiscalizando se cada um fizesse a tua parte. Sim. É só isso. É ter uma cidade melhor para morar. É só isso. Perfeito. E a relação, Débora, como você vê essa relação do técnico aqui? A nossa maior audiência no podcast, no canal, é de advogado mesmo, mas tem muito cliente que nos acompanha, técnico multidisciplinar também da área, mas eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação, da importância do técnico com o advogado, não que o advogado não seja um técnico também, e falando de modo geral, desde o biólogo, do engenheiro, da sua equipe lá, como você vê essa relação? A Débora, que não mencionou, mas é casada com um advogado com atuação na área, né? Na área Sim, sim. ambiental. Na verdade, a equipe técnica, né, a equipe de consultoria ambiental, ela tem que estar em consonância com a equipe jurídica. Somos uma equipe. Então, juntos a gente traça uma estratégia para aquele cliente, para aquele caso. Cada caso é um caso, né? Mas é de suma importância que a equipe esteja alinhada e um depende do outro para que o trabalho seja bem feito, né? A equipe ambiental ela tem que estar bem instruída do andamento daquele processo judicial, daqueles quesitos, daquela situação jurídica ali ou daquele embargo. E a equipe técnica precisa subsidiar o advogado com bom estudo, porque é ele que vai apresentar muitas vezes os argumentos para o judiciário. Perfeito. Então, é uma equipe, né? A equipe tem que estar junto, aí voltando também na equipe multidisciplinar, cada um trabalhando na tua área de atuação, né? Então, eu acho muito importante mesmo que a equipe esteja alinhada, né? O meu trabalho ele não vai ser tão bom o suficiente se eu não estiver alinhada com a equipe jurídica e vice-versa. Eu acho que fica um trabalho muito mais conciso. Cada um na sua área mesmo. Sim. E para quem deseja, que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, que deseja atuar no setor de consultoria ambiental, você deixaria quais dicas você daria? Ou tem algum nicho específico que você visualiza? Quais você menciona assim que seriam, olha, o caminho talvez seria esse? Quais dicas você dá para quem está iniciando ou visualizando uma possibilidade de ingresso na consultoria ambiental? Eu acho que o ponto número 1, como você citou, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que a partir do momento que você ama o que você faz, você não vai ter que trabalhar todos os dias, né? Sim, enfim, eu amo o que eu faço. Eu acho que eu me envolvo até com os casos dos clientes e poderia me envolver menos, mas é o meu jeito. Eu gosto de saber a história que tá por trás daquele cliente, né? De que forma que eu posso ajudar ele. Então, para mim, isso é um ponto número 1, assim, amar o que eu faço. O outro ponto é que a consultoria ambiental ela é muito abrangente, né? E então você descobrir o que você ama e nichar para aquilo. Eu procurei ser bióloga porque eu queria ser professora, né? Acabei não sendo professora durante muitos anos e hoje eu me deparo dando cursos e mentorias e palestras para corretoras, para arquitetos, para engenheiros. Nessa área que eu atuo, eu falo, olha, o mundo dá voltas, porque de repente eu né, acabei podendo de alguma forma contribuir com a educação, que é o que eu acredito, né? O ponto número 2 seria essa transformação que a gente só vai conseguir na nossa sociedade com a educação. A gente vê mesmo nossos filhos, né, as gerações futuras, que eles estão vindo diferente. Sim. Porque começou diferente, né? Então isso é um exemplo pra gente. Eu tenho um filho de 5 anos e a gente faz compostagem na nossa casa há 4 anos, com uma empresa
que passa toda semana em casa recolhendo o sistema dos baldinhos. Até vou falar do pessoal da Composta aí, que eu acho sensacional o trabalho deles. E eu ficava naquela, eu não tinha tempo para fazer a compostagem em casa e me enrolando. Ah, não, vou fazer, nunca fazia. Eu falei, quer saber? Vamos contratar um serviço de uma empresa que faz a coleta, né? E depois eles, a cada 6 meses, eles devolvem a terra, o composto, o adubo, né? Você entrega o resíduo orgânico, eles devolvem a terra. E ele, às vezes, vai algumas pessoas em casa que não sabem, né? Alguma visita, tal, o lixo orgânico, o resíduo orgânico é só orgânico, eu não posso colocar nada ali, né, que não seja compostável. E ele fala, vovó, nesse lixo não, é no outro. Então, você vê que eles já nasceram no meio de tudo isso, né? Então, essa parte da educação é muito importante. E aí, com isso, você atuando, você vai descobrindo o seu nicho, você vai descobrindo o que você gosta, você vai nichando a tua empresa, você vai dando a tua cara para aquela empresa, né? Então, mas quem é a Cauliflora Ambiental? Tem uma bióloga apaixonada por trás, que ama as cidades, que ama o desenvolvimento urbano, que tá metida aí no meio dos advogados, porque eu gosto disso, né, de direito ambiental e urbanístico. E eu me comovo muito também. Então, você tem que ter uma paixão, o que te move para fazer aquilo, né? Um propósito. Eu quero ver uma cidade melhor. Pode ser sonhadora? Pode. Mas o que eu puder fazer de mínimo é o que eu quero fazer, né? Então, eu pego essa questão do parcelamento irregular versus o regular, fica muito claro para mim o quanto a cidade seria melhor para todo mundo, né? Se a gente tivesse um planejamento ambiental, urbanístico, imobiliário. Crescimento organizado, né? E crescimento organizado. E aí eu me foco nesses pontos. O que me move, o que eu gosto. E aí eu fui nichando para isso, né? Hoje a minha consultoria é focada no mercado imobiliário por isso, por essa minha paixão pelas cidades, né? Por essa paixão entre meio ambiente, desenvolvimento econômico. Tem que ter essa balancinha, né? Sim. A gente não pode pender pro lado nem do meio ambiente, nem do desenvolvimento desenfreado. O objetivo é encontrar essa balancinha. E dizer para quem quer entrar na área que tem esses pontos em mente. Se de fato você gosta daquilo, qual que é a área que você quer atuar? Eu quero atuar mais no mercado imobiliário, eu quero atuar mais com efluentes, que está super em alta também a questão dos resíduos sólidos ou dos efluentes, né? São estações de tratamento do esgoto. Tem empresas de consultoria só nisso. Tem empresa de consultoria só trabalhando no meio ambiente rural, que está super em alta também a questão das multipropriedades em áreas rurais. Nicho é o que não falta, condomínios, né? né? Logística reversa é uma grande Tudo, a questão área, de né? resíduos sólidos em geral. Então, tem muita área. A área ambiental, ela é muito abrangente. Também dentro da área jurídica tem vários nichos, né? Então, eu acho que você vai trabalhando e vai sentindo e vai remodelando aquilo ali para encontrar o seu Perfeito. o E seu tem amor. algum curso em vista, já que você mencionou da questão que passou a ser professora? Tem, a gente dá mentoria e palestras para imobiliárias, né? Geralmente as imobiliárias nos procuram para treinar a equipe toda. E aí você mencionou do meu marido, sim, meu marido é advogado da área de direito imobiliário. Ele, há muitos anos, começou a dar curso em direito imobiliário, há 8 anos. E há 3 anos atrás, ele falou, vamos fazer um curso juntos? Porque ele percebeu que os corretores de imóveis precisavam, né, com essa crescente ambiental, ainda mais em Florianópolis, precisavam dessa visão ambiental. Para que barrasse um pouco. A nossa parte mais uma vez, voltando na questão da educação, se a gente passar um pouco do que a gente sabe de parcelamento irregular de solo e os corretores pararem de fomentar loteamento clandestino, já tô feliz, já vou dormir tranquila pensando que foi um loteamento clandestino a menos, né? Perfeito. Então as imobiliárias nos convidam para treinar equipes. Agora em outubro a gente tem um treinamento. Em novembro, se tudo der certo, eu vou abrir um curso junto com o Sindimóveis, que é o Sindicato de Corretores de Imóveis do Estado de Santa Catarina. Aí esse curso seria mesmo para o estado todo de Santa Catarina, trazer essa área ambiental pro corretor de imóvel. Então, é isso aí, precisando de estudos técnicos, palestras, mentorias aí na área ambiental, pode contar com a gente. Perfeito. Já embaixo do vídeo aqui nós vamos deixar o contato da Débora, então, para quem quiser conhecer um pouco mais. E antes de encerrar, eu só quero deixar o nosso abraço, então, pro querido
Dr. Rodrigo Bertolini, não vou deixar um convite, vou deixar uma intimação para ele vir aqui também para gravar um podcast conosco. Com certeza. Sobre um tema a ser definido ainda, então. Mas quero agradecer muito, muito mesmo a sua participação, Débora. Foi uma aula, sem dúvida nenhuma. Mostrou a paixão por trabalhar na área, né? E dizer que é uma honra e quando estiver disponível, fica aqui um convite para um retorno, então. Muito obrigado. E você que gostou do episódio de hoje, não deixe de curtir o vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho para receber uma nova notificação quando o conteúdo novo for ao ar. Assim você vai receber foi um vídeo novo postado, foi um novo conteúdo ao ar, você já fica ciente na hora, então. Um grande abraço para você e ficou também interessado em saber um pouco mais? Pode lhe chamar no direct, quer saber mais sobre mentoria, sobre... Sim, nosso arroba é o cauliflora.ambiental no Instagram, ou no Google, Cauliflora Ambiental Limitada. A gente tem o site também, www.cauliflora.com.br. Eu acho que o pessoal vai deixar os telefones ali embaixo, tudo certinho, no nosso site. Perfeito, vai estar aqui abaixo. E até para você que é de fora do estado, quer saber um pouco mais, pode chamar a Débora, né? Fica bem à vontade então, mas vai ter toda a descrição abaixo do vídeo. Muito obrigado então, pessoal, e até a próxima. Boa noite.